Olá rapaziada, boa noite a todos. Estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ajudar o nosso amigo Antônio Carlos da cidade Sacramento, em Minas Gerais. A dúvida dele está relacionada ao funcionamento do diodo Zener. Então vamos tentar ajudar o colega. A principal dúvida dele é a respeito do gráfico do diodo Zener. Então, ele está olhando para esse gráfico e não está compreendendo os dados que estão aqui. Então, para ajudar ele a entender isso, nós vamos abrir o simulador do Tinkercad. Para você que não conhece, basta abrir seu navegador e escrever Tinkercad. E você será direcionado para o site tinkercad.com. Você clica em Login e entra com a sua senha do Gmail. Uma vez que você tenha digitado a senha, você vai cair nessa página e você clica aqui, ó, em circuitos. Criar novo circuito. Então será aberta essa tela, onde de um lado você tem os componentes, do outro a área de trabalho. Então você clica aqui em todos. E eu vou pegar aqui para nossa explicação uma fonte. Vou pegar uma fonte para que a gente possa simular uma bateria de 12 volts. Deu clique no componente, vem para a área de trabalho, clica e solta. Vou pegar aqui também um diodo Zener. Também pegaremos um resistor. Então, vamos iniciar aqui a ligação. Diodo Zener, com seu lado negativo apontado para cima. Ligado ao resistor. Vamos configurar o diodo Zener para 5.1 volt. Já está configurado. E vamos ligar aqui o circuito. Temos a fonte, o positivo sai para o resistor e o negativo vem para o diodo Zener. Observe que aqui o negativo do diodo está apontando para o positivo, ou seja, ele está ligado reversamente. Diodo Zener, ele funciona de forma reversa, pois se você colocar ele na polarização direta, ele se transforma num diodo comum. Vamos configurar aqui o resistor para 1K e vamos iniciar a nossa simulação. Tá? Eu vou pegar aqui também um voltímetro. Para que a gente possa medir a tensão aqui, ó, no diodo Zener, enquanto a gente estiver simulando. Então tá. Vamos iniciar aqui a simulação. Observe
que o diodo Zener ele está com 5 volts. Se eu aumentar aqui o valor da fonte, ó, observe aqui, ó, aumentou o valor da fonte, aumentei para 18 volts e no Zener eu tenho 5,92 volts. Se eu diminuir para 12, observe que no Zener 5,6 volts. Então a função do Zener é justamente essa. Ela amarra o valor. Independente da variação da fonte, ele vai segurar esse valor aqui em 5 volts. Então vamos supor que eu tenha uma bateria de um carro com 12 volts e eu queira alimentar um celular que funciona com apenas 5 volts. Então, se eu ligasse o celular diretamente na minha bateria de 12 volts, ele ia queimar. Porém, se eu utilizar um resistor e um diodo Zener, eu posso ter essa ligação aqui dos 5 volts para ligar meu aparelho, e evitando que ele queime. Então, observe outra coisa aqui, o seguinte, ó. Quando a tensão está abaixo dos 5 volts, a corrente que está circulando no circuito é zero, porque não atingiu ainda a tensão do diodo Zener. Quando eu começo a ultrapassar a tensão dele, a corrente começa a aparecer. Então nós temos agora 6 volts na fonte, uma corrente de 800 microamperes circulando aqui pelo diodo e uma tensão de 5,1 volts. Se eu aumentar um pouco mais, 15 volts, nós temos agora 9 miliamperes circulando e a tensão no Zener 5,7. Então, se eu tenho 15, o diodo Zener amarrou em 5,7, para onde está indo o restante? O restante está ficando aqui nesse resistor. Então, vamos parar a simulação, vamos colocar aqui mais um voltímetro, para que a gente possa ver o valor que está ficando no resistor. Iniciar a simulação. Observe que tensão regulada para 15 volts. O Zener amarrou, numa tensão próxima a 5,1, então ele está 5,7. E o restante ficou aqui no resistor. Vamos diminuir aqui a tensão, olha, 7 volts. Diodo Zener amarrou em 5 e o restante ficou por conta do resistor. Vamos diminuir um pouco mais. 6,40 volts. Diodo Zener amarrou o dele, o restante ficou no resistor. Então vamos subir agora para 25 volts. Diodo Zener já começou a forçar, ó. Já está tendo corrente demais no diodo Zener. Então a tensão dele, mesmo ele tentando amarrar em 5,1, ele já está aqui com 6,2, porque a corrente já está muito alta para ele. E o que define essa corrente que vai circular? É justamente esse resistor que está protegendo o diodo Zener. Observe que ele é de 1K. Então, se eu pegar 18 volts que está sobre ele e dividir por 1000, logo eu vou ter uma corrente de 18,9 mA. Se eu abaixar aqui, ó, a tensão dele abaixa também, ó. Então, 6,44 dividido por 1000 dá uma corrente de 6,4 mA. E o meu diodo volta a baixar a tensão para um valor mais próximo dele, que é 5,1 volts. Vamos parar a simulação e vamos fazer com que esse diodo seja um diodo de 10 volts.
um diodo Zener de 10 volts para a gente ver o que vai acontecer agora. Iniciou a simulação, o circuito está com 12 volts, logo o diodo Zener, que é um diodo Zener de 10 volts, está tentando amarrar a tensão dele em 10.2 e a corrente que está circulando é 1,83 mili. Por quê? Porque nesse exato momento nós temos 1,83 volts dividido por 1000, que é o meu resistor. Se eu aumentar a tensão, o diodo Zener continua amarrando a tensão num valor próximo ao valor dele, que é 10 volts, e o restante está sendo consumido pelo resistor. Então essa é a função do diodo Zener. Ele cata parte da tensão para ele e o restante ele deixa que o resistor se vire. Então ele está regulando a tensão. Então, se eu ligar um fio positivo aqui e um negativo aqui, eu vou poder alimentar alguma coisa com esse valor de 10.1 volts. Mesmo que minha bateria seja de 23 volts, 25 volts, 30 volts. Olha só, bateria de 30 volts. A corrente aumentou e eu estou aqui com 11.2. Se eu mudar o valor do resistor, vamos botar um resistor de 1500 ohms. Observe que ele regulou melhor a corrente passou a 12 mA e ele estabilizou um pouco melhor, 10.8 volts. Como eu já disse, esse diodo Zener ele é de 10 volts, então ele está tentando amarrar a tensão dele em 10. Se eu tiver um valor abaixo de 10 volts, olha o que vai acontecer com a corrente, ó. Parou de circular a corrente dele está em zero, então não tem corrente circulando aqui, ó. A partir dos 10 volts é que você começa a ter a circulação de corrente. Observe, 19 volts e a tensão estabilizada. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que toda vez que você tem uma bateria ou uma fonte, você ligou o circuito, todo o valor daquela fonte, ela tem que ser gasta. Ela tem que ser gasta no circuito. Então, o diodo Zener ele trabalha justamente nessa divisão de tensão. Ele pega a fatia dele e deixa com que o seu resistor de proteção se vire com o resto. Então, para que você entenda de forma mais clara isso que eu acabei de falar, vou montar aqui dois circuitinhos, um do lado do outro, para que você entenda o que eu acabei de dizer. Então, nós temos aqui, ó, 3 circuitos, cada um sendo alimentado por uma fonte. A fonte está regulada para 12 volts. Temos esse primeiro circuito com 12 volts, resistor de 1K. Então, o resistor sozinho está tendo que suportar os 12 volts. Neste caso aqui, eu tenho 12 volts sendo lançado a 3 resistores de 1K que está em série, onde esses 12 volts eles irão se dividir de forma igual, porque os valores dos resistores são iguais. Tá? Cada resistor desse é de 1K em todos os circuitos. Se eu tenho 12 volts sendo dividido de forma igual, então 12 dividido por 3, cada resistor está sendo alimentado aqui com 4 volts. Neste caso eu tenho 12 volts dividido para 1, então esse sozinho está suportando 12 volts.
Neste caso aqui eu tenho 12 volts se dividindo para 2, então cada um vai suportar 6 volts. Vamos pegar aqui o nosso voltímetro para fazer essa devida medição. Então, observe que está 12 volts, está de cabeça para baixo, mas dá para você entender. Vamos colocar mais um voltímetro, medindo apenas um dos resistores, para confirmar que ele realmente está recebendo 4 volts, conforme a explicação. Olha só, menos 4 volts porque a polaridade do meu voltímetro está invertida, mas ele está recebendo 4 volts cada um. Se eu colocar um outro voltímetro aqui para medir o outro, a gente vai ver que esse aqui também está recebendo 4 volts. Já nesse caso aqui, cada um deles está recebendo 6 volts. Sim, e o que vai mudar à medida que eu acrescento resistores? A resistência total, a resistência equivalente. A bateria, quando ela olha para um circuito, ela não olha para uma única peça, ela olha para todo o circuito. Então, neste caso aqui, bateria de 12 volts, achou uma resistência equivalente de 1K. Então, 12 dividido por 1000 dá 12 mili. Neste caso aqui, a bateria enxergou 3 resistores, só que ela não enxergou de forma individual. Se eu tenho 3 resistores de 1K associados em série, eles equivalem a um resistor de 3000 ohms. Então, neste momento, a minha bateria está enxergando que aqui existe 3000 ohms. Logo, 12 volts dividido por 3000 ohms é igual a 4 miliamperes, que é a corrente que ela liberou para o circuito. Por isso é importante você entender o cálculo da resistência equivalente, pois é ela que define quanto de corrente que vai sair da minha bateria para alimentar o meu circuito. Então, neste caso aqui, eu tenho 12 volts, a bateria enxergou que há 2 resistores em série, cada um de 1000, logo, ela enxergou a resistência equivalente de 2000. 12 volts dividido por 2000 igual a 6 miliamperes. Se eu parar a simulação e alterar o valor dos resistores, 2K e esse aqui de 2K, a divisão de tensão vai continuar a mesma, porque 12 volts sendo dividido por 2, cada um recebe 6. Porém, a resistência equivalente que está sendo visualizada pela minha bateria mudou, porque ela está enxergando aqui que existe 4000 ohms de resistência equivalente. Então, a corrente, que antes era de 6 mA, vai mudar. Então, 12 dividido por 4000 ohms igual a... Olhando aqui para o gráfico, a gente observa que há duas linhas. Essa linha representa a tensão e essa linha representa a corrente. Essa é a tensão da fonte e a corrente que circula pelo circuito. Então, observa que de um lado
eu tenho os valores positivos, do outro os valores negativos. A curva do Zener está aqui do lado negativo. Por quê? Porque a posição do Zener ficou de forma reversa, ou seja, o polo negativo dele ficou apontando para o lado positivo. Então a minha tensão ela começa a crescer aqui, ó, 1 volt, 2 volts, 3 volts, e a corrente é quase zero, é quase nada, até que nós chegamos na tensão do Zener. Aí ele deixa a corrente passar, ó. Observe que neste ponto aqui a corrente subiu, começou a circular. Então se o diodo é de 5 volts, então aqui está meu 5 volts. Aqui está o 4, está o 3, está o 2, está o 1, que a corrente é quase zero. Se o meu diodo é de 10 volts, então nós temos aqui 1 volt, 5, 7, 8, chegou no 10 aqui, ó. Então ele começa a circular, a corrente aumenta, tá? Já se eu coloco o meu diodo Zener na posição normal, ele começa a se comportar como um diodo comum, ou seja, quando nós tivermos em 0,7 volts, ele vai deixar a corrente passar, como se fosse uma chave fechada. Ele não mais vai controlar a tensão como ele controlava antes. Ele vai trabalhar como um diodo comum. Atingiu 0,7 volts, ele vira uma chave ligada, deixando a corrente passar. Antes de encerrar, quero mostrar para vocês que existe vários diodos Zener. Diodo Zener de 0,5 watts, diodo Zener de potência de 1 watt, de 5 watts e várias outras potências, a depender do modelo. Por exemplo, nós temos aqui um N751, que é o diodo Zener de meio watt, de 5,1 volts. Um N4733, que nós usamos na simulação, de 1 watt, 5,1 volts. Um N5338, 5,1 volts, de 5 watts. Então, para cada potência, nós temos vários valores. 10 volts, 11 volts, 12 volts, 36 volts, 68 volts, 100 volts. Os diodos Zener, eles podem ser utilizados apenas com o resistor, no modo que nós simulamos, mas ele pode ser utilizado também em combinação com os reguladores de tensão ou com transistores. E a função dele vai ser sempre essa, regular a tensão de saída. Aqui nós temos um diodo Zener trabalhando em conjunto com 7805. Como vocês bem sabem, o 7805 é um regulador de 5 volts. Porém, se eu colocar um diodo Zener aqui no GND, ele deixa de ser de 5 volts. Se eu tenho um diodo de 3.3, então agora, ao invés de 5 volts, eu tenho 5 volts mais 3.3, regulando na saída 8,3 volts. Porém, mesmo que eu tenha 8,3 volts, a minha corrente ainda estaria limitada à corrente do CI 7805. Se eu quero um circuito com a corrente maior, o que eu teria que fazer? Eu teria que combinar o diodo Zener com um transistor de potência. Exemplo disso é a combinação do diodo de 3,3 volts com o transistor 2N3055, onde eu teria uma saída regulada de 3,3 volts, porém
uma corrente mais alta. E neste caso a corrente poderia chegar até 5 amperes. E com isso finalizamos a explicação. Se gostou do vídeo, deixa o joinha para fortalecer o canal. Um abraço e tchau, tchau.